Olá, a paz do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, é muito interessante observarmos a situação de Adão, o primeiro homem, porque Adão estava no Éden, em plena comunhão com Deus, e recebe um simples mandamento, que era comer da árvore da vida, mas se resguardar da árvore da ciência do bem e do mal. Veja que quando ele come da árvore da ciência do bem e do mal, ele foi expulso do paraíso para que não lançasse mão mais da árvore da vida. Ele agora estava indigno para participar da árvore da vida. E se ele participasse da árvore da vida em pecado, a coisa complicaria muito, porque não haveria mais como tirar o pecado dele, de Adão. Então Deus o lança do jardim do Éden, mas passa a trabalhar num plano de redenção para Adão, já que o pecado dele o vendeu como escravo, porque o salário do pecado é a morte, então ele também iria morrer. Só que Deus começa a trabalhar em um plano para que ele pudesse comer de novo da árvore da vida um dia. Mas quando ele é lançado do paraíso, anjos são postos, querubins são postos à entrada do jardim do Éden. Gênesis 4, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, esse caminho estava bloqueado, o homem não tinha mais acesso, e se ele tentasse voltar, o que aconteceria com ele? Ele morreria, porque nele estava o pecado, e ele então estava condenado à morte se tentasse voltar. Mostrando aqui que a salvação não vai partir do homem, o homem não tem como voltar. A salvação vai partir de Deus. Se há alguém que poderia fazer esse caminho, era Deus. Já que o homem não tinha condições de passar daqui para lá, porque morreria por causa do seu pecado, então a árvore da vida, ela se arranca de lá e passa para cá. Jesus é esta árvore da vida. É o que está escrito em João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele era a árvore da vida que lá estava, no Éden. Ele se arranca do Éden e faz o caminho que o homem faria e morreria indo daqui para lá. Então ele vai fazer o caminho vindo de lá para cá. E ele vai morrer também. O homem morreria porque tinha pecados. E ele vai morrer porque assume o pecado de todos os homens. Então, ele faz com que a iniquidade de todos os homens recaia sobre ele. E uma vez que recai sobre ele, ele vai ter que morrer. Só que isso acontece aos 33 anos de idade. Aos 33 anos de idade, nós vamos vê-lo
como uma árvore, estendido sob uma cruz, com os braços e pernas pregados ali, com as mãos, e os pés pregados na cruz, a coroa de espinho. Ali estava a árvore da vida. Que coisa, né? É totalmente diferente da que estava no Éden. E é por isso que nós vamos ler, mais uma vez, João 6:54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Meus irmãos, é interessante, porque a primeira compreensão dos fariseus era de que se comeria essa carne fisicamente e beberia esse sangue também fisicamente, e não era. Hoje existe a chamada igreja. O que é a igreja? É uma comunidade. Nela está o sangue de Jesus circulando, que é o Espírito Santo. E a carne? A carne é a própria igreja. Como que você se alimenta da carne de Cristo hoje? Em comunhão com os irmãos. Um canta um louvor, você recebe uma bênção. Outro, ele prega, você também recebe uma bênção. E assim você vai alimentando da carne e do sangue. Mas veja, os irmãos, a coisa é tão maravilhosa, porque quando o Senhor Jesus, ele morre, a morte estava acostumada a fazer autópsia, isto conjecturando, é claro, não é assim, não é? Mas a morte que estava acostumada a fazer autópsia de todos quanto morreram desde Adão até agora, ela tinha certeza, todo mundo que chegava na mesa da autópsia dela era culpado. Todos tinham o gene do pecado. Todos estavam condenados. Então ela fazia a autópsia do morto e, achando nele o pecado, ela o condenava à morte eterna. Mas foi levado Jesus à mesa dela e, ao autopsiá-lo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, ela não encontrou nele mancha alguma, pecado algum. Então, ela vai perdendo a cor, não é isso? Alguém deve ter gritado assim: traga um copo de água para a morte, que ela está morrendo. E estava morrendo sim, pelo menos na vida dos perdoados por Jesus Cristo. Paulo, em um arrobo de fé, vai gritar: onde está, ó morte, os teus aguilhões? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Meus irmãos, certo é que se passássemos daqui para o jardim, morreríamos. Então Jesus passa do jardim para nós. Ele se arranca do jardim do Éden, deixa ali um buraco, não é? Onde estavam suas raízes, um vazio. Com certeza aquela parte do jardim perdeu o brilho, perdeu a alegria, e a árvore que tínhamos que morrer tentando ir daqui para lá, ela também morre vindo de lá para cá. Mas ela ressuscita. Por que ela ressuscita? Porque em Cristo Jesus não havia pecado. Então, quando a morte se apavora diante dele por não ver nele pecado algum, ela perde o seu reino, e Jesus, que deveria estar morto por causa dos pecados, que não tinha pecado, não poderia estar morto, embora ele estivesse
levando sobre si os nossos pecados, mas em si mesmo ele não havia cometido pecado. Então, por isso ele ressuscita. Por que Jesus ressuscita? Porque ele não tinha pecado, embora estivesse levando os nossos pecados. Meus irmãos, o mistério de Cristo é muito grande, nem todos entenderam. Então você tem uma gama de pessoas que vai dizer o seguinte: não, a salvação ela parte do homem. O homem morre, nasce várias vezes e com isso ele vai se aperfeiçoando. Não, meus irmãos. A salvação parte de Deus, parte do Filho dele. Nós não somos salvos com melhoria de nossas obras, embora que precisamos melhorar as nossas obras e fazê-las, não é? Porque as obras acompanham os servos quando eles morrem, como é dito em Apocalipse. Capítulo 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, as obras elas precisam acontecer na vida daquele que foi transformado através do sangue de Jesus. Nós não podemos ter somente a fé, mas é preciso entendermos muito o grande doutor Paulo, quando escreve aos Efésios capítulo 2, verso de número 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós temos que ter obras, sim. Elas são sinais de fruto, não é? Se eu não tenho obras, eu não tenho fruto. Mas Paulo diz que se viesse das obras, alguém se gloriaria. O mistério de Cristo, meus irmãos, é muito grande e bem-aventurados que entendem. Porque muitos vão tê-lo como figura decorativa, como alguém que marcou a história só naquele momento. Não, ele é ontem, hoje e será eternamente. Meus irmãos, a paz do Senhor.